Eu sou o Rodrigo, eu sou formado em Pedagogia pela FAIUEM e faço parte do projeto Diálogos em Educação Especial. Sou pardo, uso óculos, tenho cabelos cacheados. A segunda etapa do nosso minicurso com o Dr. Gás, e a primeira parte já está disponível, que ele traz a parte mais teórica, e é com muito prazer aqui receber a todos os participantes, e vamos aí com o Dr. Gás, que ele vai estar abordando essa temática. Olá, meu nome é Gás Andraus, estou aqui na segunda parte do meu minicurso sobre fanzines, né? Fanzines com relação à educação, à inclusão, né, também. E a primeira parte foi teórica, conforme o Rodrigo falou, e agora a segunda parte, antes de eu falar da segunda parte, aliás, eu tenho que me reapresentar porque algumas pessoas podem estar vendo esse vídeo antes do primeiro, então vamos lá. Eu tenho 54 anos, sou um tanto quanto calvo, né? Tenho um fone aqui na minha cabeça, com um microfone também na boca, uma camisa verde, e ao fundo estou aqui na minha sala, ou no meu escritório de trabalho, onde tem uma biblioteca zine, ou uma fanzinoteca, ou uma gibiteca. Na verdade, tudo misturado. Tem lá atrás estantes de metal com livros, fanzines e gibis, né? E do meu lado aqui uma mesa e a outra em uma porta lá ao fundo. Então, é um local, né? É um cômodo onde eu trabalho, leio, pesquiso e tenho um computador à minha frente e anexado a ele um monitor de onde eu estou aqui passando para vocês essa segunda parte que agora vai ser prática do minicurso de fanzines. A parte prática, na verdade, eu vou tentar passar para vocês as possibilidades que os fanzines podem permitir, né? Como que você vai criar um fanzine ou que você vai passar um fanzine como uma elaboração didática. Então, tem um pouquinho aqui de imagem que eu ainda vou mostrar, mas essa imagem é explanatória no PowerPoint, e logo em seguida eu mostro fanzines e procedo a uma parte prática de dobrar, enfim, de mostrar 3 ou 4 possibilidades simples de vocês trabalharem com o papel, principalmente no papel, criando os fanzines e passando os fanzines para os alunos. Então, eu vou aqui acionar novamente o PowerPoint, porque tem aqui um pouco da descrição. Então, a forma barata, né? O fanzine é barato. Eu tenho que deixar claro para vocês o seguinte: o universo do fanzine, a criação do fanzine tem a ver com a fotocopiagem. Você copiar os fanzines como se fosse uma gráfica, mas não é uma gráfica, porque você está fazendo isso na sua impressora ou na Xerox, tirando cópias. 10, 5, 8, 20 exemplares e trocando por correio, trocando entre as pessoas, levando para exposição, para eventos, ou em PDF. Mas então, como que na sala de aula isso pode acontecer? Não é obrigatório. Isso pode acontecer assim. Você pode aplicar o fanzine em sala de aula sem que o aluno precise fazer cópias. É como um exercício de estímulo criativo. O fanzine, ele propicia a possibilidade de cópia, porém, ele também permite com que você faça apenas como um exercício criativo, que é esse caso, porque é muito difícil você ter em escolas, em instituições de ensino, uma possibilidade, algumas fazem isso, mas é mais difícil, uma possibilidade de fazer fotocopiagem dos fanzines criados pelos alunos, né? Então essa é a questão. Pode ter só um exemplar? Pode. Então, não obrigatoriamente o fanzine didaticamente escolar ou de inclusão, você tenha que resolver essa questão de fazer cópias, não, né? Eu vou explicar melhor agora. Então, olha lá. Nesse slide aqui eu explico o seguinte. Um fanzine tem vários formatos. Por exemplo, uma folha de A4, a folha sulfite tamanho A4, que é o padrão. Você dobra ela ao meio. Daqui a pouco eu vou explicar mostrando para vocês. Você dobra ela ao meio. E aí ela já tem 4 páginas. Se você inserir mais uma folha dentro dela dobrada, já são 8 páginas. Toda a folha de sulfite dobrada ao meio
você converte em múltiplo de 4. Aí já é um fanzine, no mínimo uma folha já é um. Ou você tem uma outra possibilidade, pegar a folha de sulfite A4 e dobrar em 3, meio sanfonado. E aí você tem um fanzine de 6 páginas, tanto na horizontal como na vertical. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quando eu terminar essa explanação com o PowerPoint. Então são duas opções. Tem uma terceira opção, que é o fanzine, o mini fanzine de 8 páginas. Que aí você pega uma folha de sulfite e dobra ela em 8. Só que tem um detalhe a mais, que no meio dela tem um corte para poder fazer a sanfona em 8 mini páginas. Eu também vou explicar e mostrar daqui a pouco melhor. A quarta opção que eu não pus aqui, que é a própria folha de sulfite sem dobrar, frente e verso. Só que aí, se for fazer fotocópia, sai mais caro, porque você tem que fazer a fotocópia de uma folha frente e verso, que aí você copia a frente e o verso, são duas cópias. Quando o fanzine é um sulfite dobrado ao meio, aí você tem cada folha de fanzine 4 páginas. Eu vou mostrar e explicar depois para vocês entenderem o que eu estou falando. Então aqui, ó, aqui tem uma amostragem rápida nesse outro slide. No primeira imagem acima, do lado direito, esquerdo, aliás, eu mostro lá duas folhas de sulfite dobradas frente e verso. E aí você acopla uma na outra, A e B. Embaixo dela, dessa imagem, tem o fanzine que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, que é um fanzine original que eu tenho, que eu fiz de exemplo, que serve para isso. Do lado direito, você tem um fanzine de uma ex-aluna da Weng, em que ela fez na dobradura sanfonada de 3 dobraduras, que dá 6 páginas. Tanto as 3 imagens que estão aqui. A primeira, que é a capa, a segunda imagem, que é ela dobrada de pé, e a terceira, ela aberta. E o minizine de 8 páginas, aqui eu puxei essas imagens de um site, que tem o link embaixo, e ele mostra como que você enumera as páginas e você dobra e faz o corte. Esse site mostra em vídeo também. E antes de ir para a parte explanatória prática, e eu estou acabando já os slides aqui de PowerPoint, eu tenho também que lembrar vocês que existem artigos e textos e livros que trazem o tema de fanzine por pesquisadores, incluindo a mim, que eu também escrevo artigos, enfim, eu participo da área acadêmica explorando e pesquisando os fanzines, então também escrevo artigos. E saiu um livro pela Weng, que é um e-book gratuito, que é esse Atuação Docente em Espaços Públicos, que eu apliquei os fanzines na EJA, Educação de Jovens e Adultos, com os alunos da Weng. Nós aplicamos isso numa escola e tivemos uma parte prática com os alunos da EJA daquela escola, então também é interessante para quem queira conhecer. E a editora Marca de Fantasia, que eu já mencionei no site anterior, que inclusive tem o livro Zines no Cárcere, que está neste slide aqui que eu estou mostrando, tem vários livros, e o de baixo em amarelo é o Zines no Cárcere. Alguns desses livros você tem a possibilidade de baixar e ler gratuitamente, né? Nessa página em especial, a maioria deles. Alguns são comprados, mas a grande maioria é gratuito. E esse cárcere, Zines no Cárcere, é gratuito, por exemplo. Tem outros que são gratuitos aqui. Por exemplo, os livros da primeira linha em cima, Fanzine, do Edgar de Guimarães, A Nova Onda dos Fanzines, do Henrique Magalhães, né? Então, não, esse está esgotado. O terceiro, A Mutação Radical dos Fanzines. Esses aí que eu mencionei têm edição digital gratuita. Basta clicar Marca de Fantasia no site de busca que vocês encontram essa editora alternativa e podem conhecer mais, né? E tem um novo livro saindo pela Universidade Federal de Goiás. É um livro que eu coorganizei com o Henrique Magalhães, que tem muitos artigos de vários autores, que em breve vai estar disponível como e-book gratuito também, né? E alguns livros de arte que são, em geral, estrangeiros, como esses dois. Na verdade, o The World of Fanzines, à esquerda, é um livro estrangeiro esgotado, que você encontra em PDF, mas é um livro teórico valorizando os quadrinhos. E o da direita é um livro sobre os fanzines como arte, como expressão cultural. E aqui tem o meu blog. O meu blog, dentro dele, tem um link chamado Gazine, que é uma brincadeira com o meu nome, Gazi com Zine, fanzine. E dentro dele tem uma série de vídeos que eu faço, que eu elaboro sobre
conceitos teóricos principalmente, sobre fanzines, para assistirem. E caso tenham curiosidade, o filme documentário Pro Dia Nascer Feliz, já lançado em 1988, não é isso, 88 a duração. Ele foi lançado em 2000 e pouco, 2006 diz aqui, mas deve ser 2005 por aí. Enfim, ele é um vídeo documentário que tem 8 minutos lá dentro de uma professora aplicando fanzine em sala de aula. É muito instrutivo para vocês conhecerem como o fanzine é importante para resgatar o processo criativo, porque a moça que faz fanzine na sala de aula era uma aluna que desacreditava do seu potencial e passou a saber que ela tem potencial criativo ao fazer fanzines. É bem interessante. Então é isso, as considerações do fanzine que são importantes. Eu só quero dizer, repetir aqui, reiterar que os fanzines não demandam lucro, portanto são paratópicos, estão em paralelo à edição, à oficialização das publicações, são feitos por hobby, por vontade criativa. Eles não têm o objetivo de lucro, eles têm o objetivo de troca de ideias. É como um conversando com o outro, só que conversando através das suas criações, seus processos criativos, seus desenhos, poesias, textos, etc. É bem interessante essa premissa, porque na educação ele traz também uma importante reflexão. Na educação, o fanzine traz de volta a fraternidade, a troca de ideias sem que um queira ser superior ao outro, sem aquela questão imposta, por exemplo, que tem no universo dos esportes, no universo das próprias sociedades de sempre ter uma contenda de um sobre o outro, um mais que o outro. Não, o fanzinato exclui tudo isso e deixa você de igual para igual, com troca de ideias e criatividade, trazendo de volta uma fraternidade que é morredora, que está sumindo nos nossos aspectos de vida nessas sociedades. Isso é bem interessante lembrar, né? Algumas referências básicas. Então, agora vem a amostragem com a parte prática, né? Eu mostrei alguns slides lá, que são esses aqui, ó. Eu estou com os fanzines na mão. Mas, na verdade, isso aqui não é o fanzine, isso aqui é o esboço de quando eu tentei montar o fanzine. Eu quero mostrar para vocês o que é um fanzine, inicialmente. Essa folha na minha mão aqui é um sulfite. Inclusive é um rascunho aqui. Só peguei para mostrar para vocês. Se vocês deixarem ela de pé assim, frente e verso, ela vira uma folha com um texto ou com um desenho, ou os dois. E também pode ser um fanzine de uma página e 2 páginas, frente e verso. Mas se eu fizer isso aqui, ela se torna um fanzine de 4 páginas. Aqui ele na minha mão, 4 páginas. E aqui, o que eu tenho nesse fanzine? Eu tenho o seguinte, eu fiz uns recortes e colagens, eu chamei ele de Alea Jacta Est, quer dizer, a sorte está lançada em latim. E colei alguns desenhos meus que eu imprimi na minha impressora. E escrevi alguma coisa. Então aqui, ó, no primeiro quadrante da folha que foi dobrada ao meio, tem uma página, né? Então o primeiro quadrante tem a capa, o segundo quadrante é a parte interna, a página 2, a página 3 no terceiro quadrante e a página 4 no quarto quadrante. São todos desenhos meus, desenhos antigos, novos, eu misturei. Eu quis fazer um teste, pegando desenhos antigos. Então chamei de A Sorte Está Lançada, porque eu lancei os desenhos aqui a esmo. Chamei de... E fiz um texto, cortes imagéticos, flutuações e quimeras. Aí um desenho aqui porque tem um dragão voando. De um passado atributo atribuído, que são desenhos antigos meus. A ti e a minha sorte se lançou, quer dizer, é um fanzine que é para mim e para você se eu der uma cópia. Esse é o meu original. O que é o original? É uma folha de sulfite dobrada ao meio, contendo um material dentro dele. Só que esse material pode ser original, que é esse aqui. Esse eu não vou dar para a pessoa porque está tudo colado. O que eu posso fazer? Eu posso tirar fotocópias ou escanear ou imprimir na minha impressora. Se eu escanear, já tenho ele que pode ser convertido em PDF e posto em algum site, ou no meu blog, enfim. Se eu imprimir a partir do escaneado ou imprimir direto daqui, eu posso ter 2 ou 3 cópias ou mais, que aí eu posso dar as cópias para o outro. Então, quando eu me referia que o professor, na sala de aula,
talvez não tenha tecnologicamente a possibilidade de fazer cópias dos fanzines dele, dos alunos. Então, o original seria o único número que o aluno vai fazer e que fica valendo como um fanzine, né? Essa é uma possibilidade. Agora, esse é um formato. Eu tenho outros formatos, como eu falei para vocês. O outro formato é este aqui, ó, a dobradura sanfonada. A folha de sulfite dobrada em 3. Quando você dobra ela em 3, você tem uma folha de sulfite sanfonada que pode ser apresentada assim, ou de pé, ou deitada. E cada quadrante retangular é uma página. Como que eu mostro isso? Aqui, um fanzine que não foi feito por mim, foi feito por uma das professoras, num dos cursos que eu já apliquei fanzine para uma das escolas municipais na época do estado de São Paulo, faz uns anos já. Então, se eu não me engano, 2010, já há uns mais de 10 anos. Então, aqui temos um fanzine dessa professora de biologia. A capa está aqui. Ela escreve Ser Humano em Evolução e Formação, e um monte de desenhos de pessoinhas. Na página 2, ela põe assim, eu amo a biologia, desenha um coração. Tem que pôr alguma coisa por detrás aqui para vocês poderem ver melhor. E a página 2 tem, todas as páginas continuadas, tem escritas dela que tem a ver com a biologia ou com o fascínio que ela tem na área e como professora, né? Aqui tubo de ensaio, planta, na página 5, e aqui está a página 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 6 é a última capa. Capa, última capa. Então ela põe o nome dela, diz que é um fanzine produzido no curso do Prove sobre HQ. Porque eu dei um curso de quadrinhos e de fanzine lá. Né? E aqui é a linha da família dela. Então, poderia ter sido assim e ela poderia. Outras pessoas fazem ele horizontal, para você ler na horizontal também, é possível. Então, são dois formatos que eu mostrei, né? Folha A4 dobrada ao meio, cujo nome é. Nome não, cujo tamanho é A5, e tem essa outra sanfonada aqui. Tem uma terceira possibilidade. A terceira é o minizine. Esse minizine eu fiz em 2013, se eu não me engano. Isso, 2013. E para divulgar o Dia Nacional do Fanzine. E aí eu escrevi, desenhei não, escrevi e pus algumas imagens que eu peguei de alguns locais que tenham a ver com a questão do fanzine, do Dia Nacional do Fanzine. Como que é feito esse fanzine aqui? Olha aqui, para vocês saberem. É uma folha de sulfite. No verso desse não tem nada, mas pode ter se quiserem. Agora vocês veem que tem um corte aqui, né? Tem um corte no meio dela. E essa folha de sulfite, ela é dobrada em 8 quadrantes, 8 retângulos. Quase uma sanfona também, ela. E aí que você faz essa dobradura aqui, ó. E fecha e tem as páginas. Página 1, página 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a capa 8. Né? Então, agora esse aqui eu tenho outros para vocês verem aqui também. Por exemplo, esse aqui é de outro autor, uma outra autora também. Ó. Ela tem um título em inglês, mas é brasileiro, está em português. E é a mesma técnica. E ela tem 8 quadrantes de texto desenhado com imagem. Texto com imagem. Então, o fanzine, eu cheguei a explicar para vocês no vídeo anterior, que ele comporta tamanhos diferentes, formatos diferentes e temas diferentes. O fanzine, ele possibilita, então, história em quadrinhos, charges, cartoons, textos, poesias, artigos, entrevistas, colagens, tudo isso misturado também. Né? Então, a depender do gosto da pessoa, é um hobby. Né? Eu tenho mais um fanzine meu aqui, Alea Jacta Est, grandão. Tem uma versão dele minizine. Não é igual. O título é, mas eu fiz uma nova versão com 8 páginas também. 8 mini páginas. E uma surpresa, além de ter 8 páginas, no verso eu ainda tenho um pôster. Você também pode criar algo assim, né?
Qual é a vantagem de todos esses fanzines? Quais as vantagens? Se for fazer fotocópia, um fanzine de 4 páginas, você gasta deste tamanho aqui, que é a folha sulfite dobrada ao meio, você gasta apenas uma xerox na frente e outra no verso. E acabou. E depois você dobra todas. Agora, se você inserir mais uma folha dentro desta folha, você já vai ter um fanzine de 8 páginas. É um pouco mais caro se você tiver que fazer fotocopiagem, mas também não limita a criatividade de quem queira fazer mais. Por exemplo, a pessoa está fazendo e fala, não quero só 4 páginas, quero fazer mais coisas. Então, meu conselho, dobre 2 folhas de sulfite e vá fazendo, ou numere na hora de intercalar, porque você coloca aqui e vai numerar. 1, bem no pontinho aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que você numera? Porque na hora de numerar, depois você pode tirar as folhas e ir sequencializando de acordo com a numeração que aparecer. Porque na hora de inserir um no outro, você vai grampear no final. Posso até ensinar a grampear. O fanzine ensina a grampear de uma forma bem criativa também. Recapitulando, as páginas são numeradas com ele montado assim, para você saber que esta página é a capa, página 1, e que esta é a página 2 e não esta, porque quando você põe uma folha a mais, esta deixa de ser a página, aliás, página 1, capa, página 1, página 2 e página 3, ou se não, página 1 sendo a capa, página 2, página 3, o terceiro quadrante, e página 4, o quarto quadrante. E a mesma coisa, se você colocar uma na outra, você vai fazer isso, só que você vai numerar a página 1, ou seja, a capa, página 2, o segundo quadrante, e em vez de ir para a página 3, no terceiro quadrante da folha anterior, você vai ter que ir para essa nova folha. É por isso que você numera de uma forma mais didática, né? Assim, mais fácil de ser feita. E aí a pessoa vai montando. E outro segredo também é que se ela for desenhar na mesma folha e canetinha hidrográfica, vai vazar do outro lado. Então, a sugestão é que ela faça em folhas separadas e depois corte e cole aqui. Né? Agora, como fazer... Esse é uma explicação do fanzine dobrado ao meio, sulfite dobrado ao meio. A outra deste fanzine aqui, de 6 páginas vertical, em que cada quadrante vertical ou horizontal é como uma sanfona, é que você também vai fazer a mesma coisa, só que aqui você vai seguir conforme a dobragem, né? Então, você dobrou, tem a página 1, que é a capa, aí você vai numerando, página 2, aí abre aqui, página 3, página 4, você fecha aqui, página 5, e quando você fecha ele de novo, se aqui é a capa, página 1, aqui é a última capa, página 6. Isso tudo é fácil de fazer, não é muito difícil. E é barato também, porque essa aqui é uma folha frente e verso apenas, se quiser tirar cópias. Ou você pode fazer quantos fanzines diferentes quiser também. E a outra possibilidade é o fanzine que eu mostrei aqui, vou mostrar este fanzine aqui, desta pessoa, que é você fazer a dobradura em 8 pequenos quadrantes numa folha de sulfite como um minizine. E aí eu tenho uma pronta aqui, que é a minha, para vocês verem como é que se faz, só para vocês conhecerem. Aqui eu já imprimi, é como se eu tivesse feito uma por uma, dos 8 quadrantes. E no verso também imprimi. Como que eu sei quais as páginas? Eu vou pegar uma folha em branco e vou fazer isso. Pronto, aqui. Tem uma folha em branco. Mais ou menos em branco, é um rascunho. Eu dobro a folha no meio, uma folha de sulfite dobrada ao meio. Eu tenho agora um fanzine A5, que é de 4 páginas dobrado ao meio. Mas eu vou dobrar mais uma vez. Agora já é um outro tipo de fanzine que também é possível fazer, mas eu não vou parar nesse. Eu vou ensinar para vocês esses 3 que são mais interessantes para agora. E aí, então eu dobrei mais uma vez, diminuiu. Mas eu vou fazer mais uma dobrada. Pronto, agora eu tenho o tamanho do minizine. Vou desfazer para vocês verem. Folha de sulfite. Dobro ao meio. Dobrei.
Agora eu dobro mais uma vez a folha de sulfite. Dobrei novamente. Diminuiu o tamanho pela metade. E agora eu dobro mais uma vez. Diminuiu pela metade. E então eu tenho aqui a capa. Só que antes de eu enumerar, eu posso também cortar, porque tem um corte no meio. Vou mostrar de novo. Tem um corte no meio. Como que eu corto? É simples. Folha de sulfite, dobro ao meio. Dobro novamente e dobro pela última vez. Tá dobrado. Tá pronto. Desdobro uma vez. Desdobro de novo. Aí eu tenho os vincos todos. Vinquei. Vincar é deixar marcado onde vai ser dobrado. Então, para vocês saberem onde vocês cortam, que é aqui no meio da folha, vocês fecham uma vez a folha de sulfite, ela está aberta, com todos os vincos já dobrados. Fecho uma vez ela, pego a tesoura. Agora, reparem aqui, está aberto aqui embaixo e aqui em cima é fechado, é como uma cabana, né? Essa parte fechada é onde eu corto do vinco do meio até o meio. Então, a cabana fechada eu cortei até o meio. Pronto, o vinco está feito bem no meio. E aí é só eu dobrar novamente, fechar e virar a sanfona. É difícil, professor? Não, mas eu não vou lembrar. Não tem problema. Tem vídeos que mostram isso, que depois a gente pode dar um jeito de deixar links. E no meu PowerPoint que eu mostrei nesse mesmo segundo vídeo aqui, num dos PowerPoints, num dos slides, tem uma imagem, tem algumas imagens que eu retirei de um site e que mostram onde faz o vinco também. Mas não acabou. Como é que eu vou saber agora como inserir as imagens nesse aqui? Muito simples. Agora que está cortado, eu mantenho ele dobrado. E olha só. Capa. E aí eu vou virando e falo, ué, parece uma revista, mas está tudo em branco. Eu vou mostrar para vocês grande aqui, mas vocês podem escrever a lápis pequeno no canto, num dos cantos dos quadrantes de cada página. Esse 1 é a capa. Virei, para não me perder. 2, 3. 1, 2, 3. Virei de novo. Não tem nada escrito aqui porque é a sequência. Então é 4, 5. Virei de novo. 6, 7. 6, 7. Virei de novo, fechei. 8. E agora? Agora eu sei que 1 é a capa, 8 é a última capa. E como inserir as imagens? Tem que ficar dobrado? Não. Você pode desenhar com ele aberto na mesa. E olha o que acontece. Vocês vão ver que a numeração 1 está de ponta cabeça para o outro. Ou seja, as imagens que vocês vão desenhar, os textos, ou que vão escrever, ou que vão montar, vocês vão montar de acordo com a ordem de leitura. Por exemplo, o número 7 aqui é para baixo, tá normal? Então aqui eu ponho a figura de cima para baixo, normal. Aqui está o contrário, então eu tenho que pôr a figura ao contrário ou virar na mesa e fazer o mesmo. Então é muito fácil nesse ponto, a partir da numeração que eu aconselho fazer no lápis, né, no canto. Então, são 3 modalidades. A folha, né, do fanzine, a folha sulfite, dobrada ao meio, e se eu puser mais outra, ou mais outra, ou mais outra, vira múltiplo de 4, 8, 12, 16 páginas. A folha sanfonada, que vira 6 páginas, e a folha sulfite dobrada 3 vezes e com um vinco no meio, um corte no meio, com 8 quadrantes que viram 8 páginas, né? E tem a folha sulfite grande também que vocês podem manter como um trabalho. Quando é grande, a pessoa tira, ela faz assim, por exemplo, esse fanzinão aqui antigo, ela grampeia aqui. Estão vendo? Ó? Agora,
a outra possibilidade é esse meu fanzine aqui. Eu fiz ele grande na época. E para não ficar só o grampo, eu pus esse objeto aqui que segura folhas numa pasta, né? Esse canudo aqui de plástico, depois de grampear, né? Então aqui você tem um fanzine também. Só que esse, se você faz uma fotocopiagem, é mais caro, a menos que você queira fazer uma tiragem única artística, que é possível, né? Eu fiz há muitos anos atrás esse aqui, que é artístico, só tem essa cópia. Aliás, é original, não é cópia, né? E esse eu não fiz nem frente e verso, porque eu estava pintando, não queria que varasse para o outro lado, mas pode também ser assim. Outros fanzines para vocês verem a possibilidade, né? Então, o básico já foi mostrado, mas eu quero mostrar mais alguns aqui. Então, aqui, esse aqui, ó, Bom Dia, é um mini fanzine também, né? De outra pessoa, com 8 páginas, né? Zine de colorir. Ele brinca com aquela concepção dos livros de colorir, só que ele faz um fanzine, né? E nesse fanzine você pode colorir se quiser, né? Um zine de 6 páginas meu também. Aqui o outro era da professora, que aqui é um pôster, como se fosse um pôster, né? Um minizine colorido. A pessoa coloriu ele. E pode tirar cópia colorida, né? Porque ele pode, na impressora, na Xerox sai caro. Ou ele pode colorir uma por uma, vai dar trabalho, se ele quiser fazer mais cópias. Um Alea Jacta Est, do aquele meu fanzine, e uma outra versão, com desenhos meus, né? O fanzine que eu mostrei para vocês da minha sobrinha na época. Vejam, é uma folha A4 dobrada ao meio. Mas olha que interessante, foi feita na horizontal. Então você vira assim, faz a leitura aqui na horizontal, faz a leitura da página 3 aqui e fecha na última página, a última capa aqui, né? Então são essas possibilidades. Um fanzine original aqui, um outro original aqui na minha mão, com colagens para vocês verem, ó. Isso aqui é original. A partir dele tira-se cópias. Eles chamam boneca ou boneco o termo para a revista no original. É aquela que vai servir de original para tirar cópia, né? Então, tem todas essas possibilidades que eu trouxe aqui para vocês e muitas mais, né? Um fanzine aqui, o QI, que é um dos que eu mostrei, que traz... Esse fanzine ele é fotocopiado ou impresso, impressora, mas tem no PDF também. Ele tem textos, tem artigos, tem divulgações, tem divulgação de fanzines, o que é bem interessante, né? E esse meu fanzine aqui, o Convergência, esse tem já em PDF para acessar. É uma história em quadrinhos que eu fiz há muitos anos, em 1995, por aí, depois transformei em fanzine, que é uma sequência de imagens, né, que é uma história em quadrinhos quase muda, né? Então, e alguns fanzines mais caros em confecção, como esse em gráfica, que aí eles fazem a capa colorida, por exemplo. E aí é um fan editor ou dois. O que são os fan editores? São os autores de fanzine de quadrinhos que convidam outros quadrinistas, outros autores a participarem. Aí eles mandam, a gente manda o material e eles confeccionam um fanzine como esse aqui, né? E muitos outros. Tenho vários aqui, mas enfim. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é essa possibilidade e os nomes, né? Many Comics, esses nomes criativos também, né? HQ Mix como melhor fanzine, tem premiação de quadrinhos de fanzines no Brasil também, tem gibitecas, como eu falei, fanzinotecas, feiras, né? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês nesse mini curso é a teoria e a prática. Na prática, podem ser usados lápis de cor, lápis, canetas hidrográficas, esferográficas. A minha sugestão é que quando forem feitos os trabalhos artísticos, que eles sejam feitos em folhas separados, porque esse aqui com a minha sobrinha a gente fez em folha separada e cortou e colou. Porque se fizer direto, pode a arte, dependendo da tinta, passar para o outro lado. Esse aqui é eu que fiz, faz tempo, direto. Só que esse é lápis de cor, então ele não vaza muito para o outro lado, né? E eu falei também de grampear, vou ensinar vocês a grampearem como uma curiosidade, né? Para grampear,
é necessário uma borracha, né? Então aqui eu pego 2 folhas de sulfite. Se eu quiser grampear, eu pego uma borracha, ponho essa borracha, ponho as 2 folhas juntas, a borracha embaixo e o grampeador aberto para grampear no meio da folha e a borracha embaixo e na mesa. Aí eu vou grampear a borracha. Quando eu acabar de grampear a borracha, eu tiro a borracha do papel com cuidado e dobro o grampo. Aí tem que ter um pouquinho de força nos dedos. Dobrei os grampos no dedo. E pronto. Eu grampeei às pressas aqui para vocês verem. Está grampeado. Isso eu aprendi na fanzinagem mesmo. Então, basicamente é isso, né? Resumidamente, quando vocês forem aplicar os fanzines e até na inclusão, vocês têm que ver os limites que as pessoas têm ou não, né? Por exemplo, na utilização de uma tesoura, né? Na cola, que pode ser bastão, que é uma cola melhor para você colar os desenhos ou os escritos numa folha e poder tirar se você achar que o lugar não foi adequado para colar. Um outro que é a cola branca, líquida, ela cola e é difícil tirar. E os papéis coloridos de várias cores, pode usar papel de outra cor também. Eu acho que não peguei nenhum fanzine aqui, mas tem fanzines que utilizam, eu mesmo já fiz isso, papéis sulfites, esse aqui, ó. A pessoa fez aquele que é vertical em 6 páginas, sanfonado, e pegou uma folha verde. Vocês podem pegar papéis sulfites de várias cores, misturarem. Então, lápis de cor, canetinhas, borracha, régua, se a pessoa quiser usar, revistas e jornais para recortes e colagens, tesoura sem ponta, cola de bastão e a criatividade. Isso quase que vai depender do tipo de aluno e das dificuldades. Claro, os que tiverem mais dificuldades, com algumas, enfim, manuseio na questão da visão, aí vai, obviamente, vão precisar de algum auxílio. Mas o processo criativo é atinente a todos. Então, quando você entrega esse material e fornece a possibilidade deles criarem um universo que pode ser biográfico, um biographic zine, ou então temático, com qualquer tema, pode ser um tema que seja atinente ao ensino, ou um tema livre, criativo, a pessoa, tendo o impulso, tendo o início e as possibilidades, que são essas, o tipo de papel, a dobradura e como fazer, ela passa a criar, ela passa a saber que tem um processamento, tem uma inteligência que processa e que desenvolve a criatividade na sua mente, no seu cérebro. Inclusive, essa camisa que eu estou usando e que vocês não conseguem ver inteira porque ela desce, ela tem um cérebro balão costurado, que é o símbolo que eu usei na minha tese de doutorado quando eu pesquisei histórias em quadrinhos e a necessidade da utilização das histórias em quadrinhos como um fator educacional na universidade. E hoje eu pesquiso os fanzines como um processo criativo, os fanzines de arte, como pós-doutoramento. E nessa pesquisa tem tudo isso. Aborda as fanzinotecas, aborda os locais de feira de exposição e aborda também como você lidar no reconhecimento do que é um fanzine e para que ele serve. Né? Ele serve para o desenvolvimento interior, o desenvolvimento de autoconhecimento com o Biographic Zine, ele serve também para o desenvolvimento e a percepção do seu processo criativo, ele serve para a didática, para os professores, para o ensino, como um adendo exponencial e necessário na educação e na didática, porque ele fornece material de desenvolvimento estrutural criativo. O Rubem Alves defendia muito que se instigasse no ensino, que se instigasse os temas, e não se desse apenas eles simplesmente da forma que é dada cartesianamente. E é a mesma coisa, o fanzinato você pode fazer isso dando um tema de ensino, ou uma fase de ensino, um período que tem algum tema específico, você utilizar como um recurso anexo ou pedagógico ou adjunto a isso, para que não seja apenas uma apostila, um texto e a pessoa tenha que ler e aprender na lousa.
ela faz também, ela cria através do quadrinho, do desenho, do escrito e de um fanzine. E podem ser feitos fanzines também interdisciplinarmente entre as disciplinas. Alguns professores trabalham com isso. O Carlos Lacerda de Goiás trabalhou durante 6 meses por 2 vezes numa escola pública, uma interdisciplinaridade com os alunos e os professores e que culminaram 6 meses depois em grupos que fizeram seus próprios fanzines e trocaram e venderam seus fanzines na quadra de esportes da escola, e eu e mais alguns fomos convidados para falar, explicar e para ver essa finalização. Então, há muitas possibilidades realmente dentro desse universo. É o que eu pude passar para vocês aqui, e eu creio que quaisquer dúvidas vai haver a possibilidade de e-mail ou o que quer que seja de contato. E também eu vou passar depois alguns links para que possam ser agregados sob o vídeo, né, como descrição, não só do vídeo, mas como agregados para que possa ajudar vocês quando tiverem dúvidas de referencial, de buscar vídeos, etc. É isso. Então, agradeço, professor, pela participação nesse mini curso. O fanzine, ele nos motiva, né, a estar trabalhando, até mesmo com a educação, inclusive, as possibilidades, né, que ele nos permite de estar trabalhando com a educação inclusiva. E é muito fácil, assim, de fazer, não é uma coisa tão difícil e demanda poucos materiais. Acho que é até uma forma criativa, né, de estar trabalhando nas várias modalidades, né, de ensino, educação infantil. Eu acredito que avançando um pouco mais, até mesmo no ensino superior, né? Os professores já demonstram que vem trabalhando. Sim. Assim, Rodrigo, eu apliquei já numa disciplina tanto para o pessoal da pedagogia da UENC, né, que é ensino superior, aplicando fanzine para eles, e também apliquei na pós-graduação como uma primeira disciplina sobre os fanzines de arte no Brasil, na Universidade Federal de Goiás, que eu provavelmente vou repetir ainda dentro desse meu pós-doutoramento. Então, incursionei na área do ensino universitário para graduação, no caso da pedagogia, né? Na arte também, mas a pedagogia, e incursionei na pós-graduação. E antes disso, os Biographic Zines com um professor Elídio, já falecido, que eu comentei, que criou também o termo Biographic Zine. Foi bom você lembrar, porque aí dá essa ênfase de que pode ser usado desde a infância, desde o ensino básico, né? Que aí a linha mais simples com as crianças, né, de desenharem, e aí eu esqueci de falar disso, é bem interessante. As professoras do ensino básico infantil, as crianças talvez gostem mais de desenhar e não estarem preocupadas em fazer a revistinha. Algumas delas já fazem a revistinha, né? Mas a professora e a diretora podem depois pegar os desenhos que elas fazem e talvez fazer um próprio fanzine coroando essa finalização, como em algumas escolas eu já vi acontecer, né? Eles pegam e juntam esses desenhos escritos e transformam num livrinho ou num fanzine, né? É uma outra possibilidade. É muito interessante. Pena que é tão pouco usado, né? Essas pessoas talvez por desconhecer um pouco da arte, né? Outro ponto que eu quero finalizar aqui, você tocou num ponto importante. É pouco utilizado por um desconhecimento do que é o fanzinato, mas ele passa a ser conhecido a partir desse novo século, 21, ele passa cada vez mais a ser conhecido. Assim como aconteceu com as histórias em quadrinhos no século passado. Elas eram desmotivadas e não utilizadas, subutilizadas. Aí no final do século passado em diante para esse, elas começaram a se tornar cada vez mais reconhecidas e mais utilizadas. Agora está sendo a vez dos fanzines também. Aí ele cana até que a questão da tecnologia, né? Pode ser utilizado também, juntamente com a tecnologia. Eu percebi Sim. isso, assim, essa facilidade que o fanzine ele abrange muitas questões, né? Pode também trazer questões sociais, né? Um tema específico, trabalhar com as crianças. Sim. Então o mini curso, né, em si trouxe muitas questões importantes, né, para todos os educadores, né, não só educadores como pais, acredito que a família em si também, né? Sim. Então agradeço muito. E as escolas que tiverem dificuldade, mas a gente vai gastar dinheiro tirando cópia. Não, podem trabalhar inserindo
no computador e transformando em PDF e deixando online no site da escola, por exemplo. Então, muito obrigado, professor, mais uma vez, em nome da equipe de Águas Educação Especial. E eu falei um pouco da plataforma, vou dar algumas. A nossa plataforma, a gente estamos em processo aí, né, de mudança. No momento, a gente estamos usando um blog e futuramente vamos migrar para um site, né, que a gente percebemos ao longo do tempo o site ele é mais dinâmico para poder estar trabalhando. E a nossa plataforma, ela traz o tema, né, como inclusão. E lá eu convido a todos os participantes para estar visitando mesmo o projeto e o professor também está contribuindo, né, conosco. Então, agradecer também essa participação também. Muito obrigado. Eu agradeço todos vocês, inclusive você, Rodrigo, a professora Carla e o nosso pedagogo Soares, que está montando e editando esses vídeos aqui.